Dr. Leandro Vergara é doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires e diretor do Departamento de Pós-Graduação e Doutorado da Faculdade de Direito da mesma universidade. É professor regular adjunto de Direito Civil e professor do doutorado em Direito e do mestrado de Direito de Danos. Autor de diversos artigos e trabalhos científicos, atuou em universidades e institutos nacionais e estrangeiros, desempenhando ainda cargos na administração pública e na atividade privada. Com a palavra, Dr. Leandro Vergara. Obrigado. Eu agradeço muito especialmente à Coordenação Geral por a invitação, pelo convite. Para mim é uma honra participar com vocês, especialmente a pessoa do Procurador-Geral, Marcelo, e também a vice-ministra do Superior Tribunal, a Betty. Assim que estou muito honrado de estar aqui. Eu vou falar então em espanhol e transmitir algumas ideias importantes. Vamos usar o tempo, vamos respeitar o tempo. Vou falar de Alex. Vocês estão vendo que falar de Alex supõe falar de coisas complexas. O meu desafio vai ser falar simplesmente, tentar entender o que diz Alex, especialmente porque eu vou criticá-lo seriamente. Mas eu vou tentar oferecer para vocês uma posição alternativa. A primeira coisa que todos mais ou menos conhecem é a classificação entre conflitos de normas e conflitos de princípios. Todos estão ensinando isso. Nós todos sabemos que os conflitos de normas são dirimidos de uma forma muito rápida, porque uma norma exclui a outra. Se aplica a uma e a outra. Digamos, a norma tem em si mesma uma data de cumprimento, e tudo ou nada. Assim, os poucos conflitos que há entre normas são dirimidos facilmente. Em especial, principalmente, sobre o princípio do tempo, alguma hierarquia talvez, mas o problema com as normas é muito difícil. O que acontece é que temos também princípios. E os chamados princípios já não são normas tão claras. São, como diz Alex, mandatos de otimização. Como diz Ward, são diretivas, mas que não exigem um cumprimento determinado. Então, a pergunta que segue é: como se soluciona o problema quando se enfrentam esses princípios? Bom, se escolhe um. Qual é o principal problema de escolher um? É deixar outro. Pois isso significa, inexoravelmente, que um princípio foi ganhador e o outro foi derrotado. Um ganhou e o outro perdeu. Então, a minha pergunta, e é o ponto fundamental da minha tese, o que fazemos quanto esse direito, esse princípio que foi sacrificado? O ordenamento jurídico pode tolerar esse sacrifício? Ou será, talvez, raciocinar de outra forma? Aí vamos. Seguindo a disposição em algumas palavras meio misturadas, algumas em português e outras em espanhol. Dizia que o problema é o que fazemos com esses princípios que foram deixados de lado. Me permitam lembrar que, se escolhemos um e deixamos outro de lado, isso significa um cálculo econômico de custos-benefícios. O custo é o direito sacrificado. E o benefício é o direito realizado. Ou seja, estamos falando da tradicional equação do custo-benefício. Isso nos localiza epistemologicamente no que se chama o princípio da finalidade. Toma um direito, benefício, para sacrificar outro. Isso é custo-benefício. Eu acredito que não há nenhuma dúvida nisso. Se vocês querem ou não, há um olhar econômico de custo e benefício. Bom, o que faz Alex? Digamos, o grande revolucionário, ele traz
essa equação de custo-benefício. E atrás para a interpretação. Mas Alex é alemão e é sério. Ele é muito inteligente, é um pesquisador. Portanto, não há simplesmente uma equação de custo-benefício. Há um desenvolvimento muito racional da sua teoria. E lembro, assim, simplesmente os 3 princípios. O princípio da idoneidade. Que diz esse princípio? Diz que um direito, para poder ser realizado, deve ser idôneo. Ou seja, devem ser adequados meios para realizar esse direito. Que isso esteja alinhado para realizar o direito. Assim fala do princípio da necessidade, o seu princípio da necessidade, que diz que para realizar um direito não tem que haver outra alternativa. Realizamos um direito, isso é necessário e não há outra alternativa. E chega ao terceiro princípio de proporcionalidade, no sentido estrito, que aí nos diz que as vantagens derivadas da realização de um princípio, de que um princípio ganhe, compensa os sacrifícios que são impostos a outro princípio. Às vezes, incomoda seguir essas equações, mas é simples, não é? Ou seja, um princípio, a vantagem compensa o sacrifício de outro princípio. Está claro isso? Vocês estão entendendo bem isso? Um professor que fala precisa olhar. Eu preciso que vocês digam sim ou não, e mais ainda em outra língua. É muito difícil. Bom, e formula sua tese fundamental que diz que quanto maior é o grau que afeta um princípio, maior deve ser a importância do outro princípio. O que faz Alex? Explicitamente, dito por ele, traz Vilfredo Pareto, que é um economista italiano da Segunda Guerra, 1945, Itália. Eu diria 40, não 45. 45 termina a guerra. 40. Vocês compreendem o que estou sugerindo? 40, 45, Vilfredo Pareto, este economista. O que ele disse, então? Temos uma situação A e uma situação B. Prefiro a situação A, se pode melhorar A, sempre que não se prejudique a situação B. Isso é excelente, isso é ótimo. Melhor A sem prejudicar B. Estamos bem? Isso é ótimo. Ótimo é perfeito. O que acontece é que a vida não é perfeita. Então, o caminho da realização do direito, da realização, digamos, de obter a vantagem através do direito, é, digamos assim, preferir essas situações tentando sacrificar menos possível outro direito. Mas se prefere o benefício contra o sacrifício, ou seja, A ganhou do benefício e foi derrotado o outro direito. Custo-benefício. Se vocês me seguem, me acompanham. Um pouco mais sofisticado. Há um critério racional, e está claro, não diz que qualquer custo ou qualquer benefício explica quais são, e depois o formula em termos de pesos, magnitudes, intenso, médio, ligeiro, de tal forma que a fórmula chega a um momento que até uma criança de 5 anos possa dizer o que pesa mais e o que pesa menos. O intenso é mais pesado que o leve. Fácil, digamos. E aí termino de essa fórmula muito bem. A proposta que vamos fazer agora é mostrar, tentar dar uma olhada crítica. Então, me pergunto, existirá algum argumento, em um caso concreto, onde não seja necessário sacrificar a outro direito? Não estou apresentando um mundo ideal. Não é nada disso. Estou querendo uma ideia da compreensão de um determinado direito, de um determinado argumento, que me economize, que evite a ideia de sacrifício do outro direito. Vamos ver se isso é possível. A proposta é alcançar um argumento correto, conseguir um argumento correto que descarte a possibilidade do sacrifício do outro. A alternativa consiste em encontrar uma razão do princípio, da obrigação do direito, que argumente
principalmente como opera esse direito como uma razão decisiva, uma razão prática decisiva. Estou falando quase de um imperativo categórico. Estou falando de Kant. Essa filosofia moral, proposta por Kant, nos pode ajudar a entender essas ideias. A perspectiva kantiana nos oferece uma razão prática que estão vistos nos conflitos, uma observação muito diferente da final, da teológica, onde os fins devem ser adequados, os meios devem ser adequados aos fins. E essa é uma proposta onde já não há um princípio de direito e obrigação que está junto com o outro. O que resistem são razões para os princípios. E, em consequência, a razão que ganha, dizendo assim, vence a outra, mas a outra não ocupa nenhum lugar no campo. A outra fica deslocada porque não ocupa um lugar no campo. Se trata de privilegiar, em vez de um fim que somente pesa, mas sim uma ação de vida entendida como uma ação correta em uma situação determinada. Poderia formular ainda mais claro se eu tenho tempo. A razão mais pesada não ganha, mas sim ela domina o campo. A mais fraca, em todo caso, não ocupa nenhum lugar no campo. Fica deslocada. E a obrigação que surge da deliberação é uma razão decisiva que apaga as razões opostas. Definitivamente, se vocês me seguem, estarão observando que se propõe que se há uma razão bem exposta, há um direito bem formulado, Senhor, você não tem nenhum outro direito. Porque esse direito está tão bem explicado, tão bem argumentado, que descarta os outros direitos. Não há necessidade de sacrifício. Qual é o problema do sacrifício em direito? Por que estou dando tanta ênfase a essa ideia de que não devemos sacrificar direitos? Pois o direito sacrificado gera um efeito muito negativo. Eu diria que alimenta um ressentimento, uma esperança de compensação futura. Se foi um juiz que fez uma ponderação e utilizou uma balança determinada, eu vou procurar outra balança se é necessário. Ou também poderia procurar outro juiz que pense de uma forma diferente. E em consequência disso, imaginem vocês um advogado que diz ao seu cliente, olha, você tem um direito muito importante, mas infelizmente, nessa ocasião, seu direito, por mais fundamental que seja, deverá ser sacrificado. O direito do seu vizinho é menos sacrificado que o seu. Então, esse problema de raciocinar dessa forma vai gerar esse tipo de complicação e, consequentemente, algumas inseguranças jurídicas. Começamos a observar que a balança, segundo como foi utilizada, dá um peso diferente, dá um resultado diferente. Como vamos com o tempo? Eu posso falar 3 horas um dia ou 1 minuto mais. Quanto tempo eu tenho? Estamos bem? Como estamos, mais ou menos? Vocês estão compreendendo? Um exemplo. Vamos submeter o que for... Isso, um exemplo, para que vocês vejam como funciona. Então, há um caso paradigmático na jurisprudência argentina. Há muitos funcionários judiciais e esse é o efeito. Vamos ver como será a reação. Se tratava de um programa de televisão, sketch. Seriam brincadeiras. Um jogo de família. Um jogo interessante. O julgado do juiz cancela. E nesse jogo de família apareceu uma mulher com 8 até 10 crianças que iam de um lado para o outro, mostrando essas crianças e perguntando o que acontecia com a sua sentença de alimentos. Quando saía? Quando ia sair? Essa era uma situação muito cômica. Atendia um homem vestido de mulher e dizia depois, não está ocupado, está fazendo justiça e depois, quando possa, vai atender. É toda uma situação de
de muito barulho, uma situação divertida, até que no final dessa apresentação, aí está a sua sentença, e era entregue a essa mulher uma bolsa de batatas fritas. Aí a mulher chorava, 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 e aí terminava o programa. Ponto. O professor, doutor Cancela, estava terrivelmente ofendido. Totalmente ofendido. O que ele fez? Uma ação de danos. Contra quem? Contra os que representavam esse programa. O que ele dizia? O direito à honra, a fama, a reputação tinham sido claramente atacados. Bom, e de outro lado havia a ideia de existir um outro direito. E qual poderia ser? Simples. O direito à livre expressão. E através dessa forma satírica. Isso aconteceria se vemos o caso, se passamos esse caso pelo filtro de Alexis. O que ele nos diria? Bom, poderia dizer que é um direito mais leve, um direito mais intenso. Poderia dizer que, por exemplo, o direito à liberdade de expressão requer uma proteção, mas anular a liberdade de expressão, nesse caso, seria de uma intensidade média comparada com a intensidade grave do juiz que sofre o dano de se ver em uma situação cômica na televisão. E podemos sustentar motivos onde vemos um direito que triunfa e um direito que foi derrotado. Ganhou por exemplo, pela ponderação, e assim podemos fazer bem. O princípio da necessidade, o princípio da adequação proporcional, podemos fazer um estudo completo e racional da situação e chegar a uma conclusão. Mas com certeza, e também poderíamos chegar a uma situação diferente. Poderíamos dizer, por exemplo, que a liberdade de expressão, o desenvolvimento democrático permite fazer sátira com os funcionários, mesmo que sejam juízes. Os políticos do executivo já aceitam mais isso, mas com os juízes é diferente. Bom, são funcionários públicos, eles recebem salário, têm cargo vitalício, e o político definitivamente dura mais ou menos os anos para o qual foi eleito. Se comporta bem, se se comporta mal, o retiram. Mas o juiz é vitalício, portanto, a pessoa poderia supor que o direito de criticá-lo através desse sistema, esse sistema se fortalece, e assim devemos ver. Por que não? Porque não estou fazendo conclusões, são hipóteses somente, porque não devemos pensar que esse juiz, as suas sentenças não são boas, então essa piada é a batata frita para, de alguma forma, simbolizar uma má sentença. E, digamos, é um olhar crítico através da sátira para dizer: senhor juiz, você não entende de família. 8 filhos e uma bolsa de batata fritas. 8 filhos e pouco dinheiro. Essa é uma forma de criticar esse juiz. Então, o que estou tentando chamar a atenção é que, através da ideia, do argumento, do lógico, digamos assim, maximizador, alexiano, ponderativo, finalista, podemos obter uma resposta, mas com certeza essa resposta é contrária. Estou falando isso honestamente. E assim, não está presente nenhuma ideia de como opera cada direito em si mesmo, mas sim, em todo caso, como opera um em relação ao outro. Somente com seu peso relativo. E essa ideia do peso relativo, onde um vence e o outro é derrotado, gera essa ideia de ressentimento, essa ideia de acumulação de danos, essa ideia de voltar a pedir um juiz uma nova balança. E, além disso, as instâncias judiciais são extensas e complicadas. Julgado de primeira instância, segunda, Superior Tribunal, Tribunal Constitucional, Corte Interamericana. Ou seja, sempre pode haver um juiz que tenha uma balança que a use de um modo diferente da anterior. Então, talvez ainda notemos os motivos de todos os argumentos. O que acontece? Que não está sendo oferecida uma sintaxe, uma metáfora do peso,
que é absolutamente tentadora e agradável, amigável, mas sim, são fórmulas muito agradáveis. E isso está muito bom. Que talvez aqui eu possa falar de uma economista candidata ao Prêmio Nobel inglês, que se chama Joan Robinson, que tinha uma frase fantástica, e ela dizia que devemos estudar economia, que não se trata de adquirir um conjunto de conhecimentos para responder às perguntas econômicas, mas sim, devemos estudar economia para não deixar ser induzido a erros pelos economistas. E, em consequência, bom, a ideia que eu estou propondo é ver como está funcionando esta comparação de pesos relativos e quanto de argumentação racional há. Seria muito atrevido da minha parte dizer que há, e nem sequer estou fazendo uma ironia, há com certeza. Agora, que exista racionalidade não significa que se complete todo o espaço da legitimidade possível. A total legitimação pode não ser alcançada com conteúdo racional, e é possível oferecer mais. Então, esse é o caso de Cancela. Poderíamos ver de outra forma. O que aconteceria se eu digo que o conteúdo do direito, a crítica, implica ter que suportar essas críticas, e que perante essa crítica sarcástica não há nada, nenhum problema. Se assim fosse, não há derrota, nenhum direito. O único que com peso argumentativo, e a outra ficou deslocada ao campo, não há nenhum sacrifício. Consequentemente, se alguém pudesse desenvolver, estou falando muito rápido, se alguém pudesse desenvolver um argumento de direito suficiente com conteúdo que possa argumentar o alcance e o território de aplicação, a aplicação deste direito talvez não deslocaria nenhum outro. Se tivesse imposto o direito a expressar livremente os juízes, ainda uma norma clara, se pensa dessa forma. É como quando, por exemplo, um juiz se ofende, se diz se ofende, quando, por exemplo, ele recebe uma sentença. Ele pode se sentir muito ferido na sua autoestima, na que um advogado vem e diz a ele que é arbitrário. O pior, o juiz superior vem e diz que sim, é arbitrária. Onde está a sua honra, a sua autoestima? Está realmente lesionado? Contudo, quem poderia dizer que é um direito à honra? Sobre o direito a uma sentença que a pessoa considera injusta. Não há nenhum direito à honra. Não há dois direitos enfrentados. Não existem os dois direitos. Como eu vejo que não há os dois direitos? Porque eu entendo que o processo civil, a apelação, inclui em ter a possibilidade de dizer que uma sentença é arbitrária. Esse é o meu direito. E, portanto, o juiz, por mais sacrificado que esteja, por mais triste que esteja, porque lhe disseram que é arbitrário, não vão ter nenhum direito. E se não quer que tenha essa sentença, terá que dedicar-se a outra coisa, então. De tal forma que postulamos uma ideia na qual o raciocínio tente produzir uma razão prática que esteja presente nas outras razões, porque não seria uma questão de peso relativo, seria uma questão de razões dos princípios e não dos princípios. Como eu sei que estou abusando da sua atenção porque estou falando em espanhol, principalmente, obviamente, não posso falar outra coisa, vou terminar com algumas conclusões. E eu vou ler, mas são poucas, não se assustem. Trabalhei muito para fazer, e escutem essas, por favor. Uma decisão sustentada por el argumento correto, que seria kantiano, nos libera do preço de arrastar direitos residuais. Todos. Não é uma condição necessária a restrição e a derrota do direito para poder receber, mesmo tratando-se de princípios, como diria Alexis. O raciocínio orientado à correção tem o benefício secundário de ver os princípios afetados, já que fica aí o estado vegetativo, esperando outra decisão, e assim
O que seria benefício seria custo. Seria custo. Aí, a solução proposta pela ponderação é um argumento racional, é algo sucessivo, de magnitudes, intensidades, pesos relativos, benefícios, sacrifícios, mas como argumento de decisão, não é estável. Ou diríamos, para ser mais suaves, é potencialmente não estável, porque permanece no tempo enquanto são repetidos exatamente os mesmos valores relativos e até o mesmo juiz. Se me permite ironizar aqui, o juiz enquanto está na mesma balança, claro. Então, a aplicação do argumento correto, que não vai adequar meios, obriga a ir definindo e configurando o alcance dos direitos, o qual faz ver que as decisões futuras sejam mais previsíveis. Sair dessa fórmula do custo-benefício, impede que outro juiz altere ou modifique a fórmula, observando custos onde antes havia benefícios. A correção, então, fortalece a segurança jurídica. Se promove a sua universalização. E sair dessa forma não libera essa corrente de pensamento que impõe custos para conseguir outros fins. Então, isso expressa que o sistema de direito, e aí vai a força, produziu um argumento de adequação onde a decisão se ajusta ao caso à luz de um direito válido. Essa é um pouco a ideia. Portanto, meus queridos amigos, eu acredito que apresentar teorias, e no meu caso, uma teoria é um salto de imaginação. Seria uma imaginação. Então, a questão das teorias seria como redes, essas redes de pesca. Se você não joga a rede, não pesca nada. Deve jogar a rede para ver o que pesca. E essa foi a minha intenção com essas pequenas palavras. Jogar uma rede e vamos ver o que pescamos com o tempo. Muito obrigado.